Jesus falou que onde tiver dois no meu nome, eu estarei presente. E não acredite que é só ele que vai estar presente, não, moço. Que vai vir uma cambada. Quando o negócio é feito no amor, com entrega, vem muita gente ajudar para que as influências externas não atrapalhem e prejudiquem vocês. Então, não precisa de religião para fazer o bem, para ajudar. Não se pode sentar numa mesa um espírita, um bandista, um judeu, ou seja lá qual for a religião e ajudar. O que a religião se tornou? Ai, eu dei graças a Deus quando ele saiu daquele centro. Que isso? Sim, a religião Centro espírita? trava de todos, do espírita depois de Umbanda. Nossa, a religião travanca vocês. Trava. Trava. A religião foi feita para aquilo que foi falado aí, que eu falei mais ou menos no meio, no final. Despertar certas coisas e depois ela não leva mais nada, não, moço. Vocês são os piores diabos encarnados nessa terra. Vocês que atraem. Não é o obsessor, o encosto que vai até vocês acabar com a vida de vocês, não. São vocês que abrem brecha. É como se vocês chegassem, acordassem num dia. Vamos botar um exemplo assim, bem simples. Vocês acordam num dia, chegam, abrem a janela e dão um grito. Podem vir, que eu quero acabar com a minha vida, com o meu casamento, com o meu trabalho. Nossa. É, meu filho. Pensamentos. Vocês emanam pensamentos. Um pensamento aqui vai longe e atrai toda aquela faixa vibratória dentro daquele pensamento, daquele sentimento. Nossa. Salve, menino. Salve, tudo bem? Oh, meu Deus do céu. Tô muito feliz de falar com a senhora, viu? Ai, seu menino que tanto queria falar comigo. É isso mesmo, sou eu mesmo. Vamos lá, meu. Vamos lá. A senhora, como a senhora se chama? É Mulambo, das Sete Encruzilhadas. Maria Mulambo das Sete Encruzilhadas. É, isso. Oh, meu Deus do céu. A senhora hoje é um espírito desencarnado. Sim, sim. Um espírito desencarnado. Ah, confusão, sim, Hã? sim. Vocês confundem muito algumas coisas, certo? Como, por exemplo, Jesus. Alguns acham que Jesus ele é um espírito desencarnado, né? Não necessariamente isso, né? Mas eu sou sim um espírito ainda que passou por todo esse processo já conhecido, né? Para chegar como um Exu de lei. Nós não deixamos de ser um Exu, só temos um nome mais bonitinho. Só temos o quê? Um nome mais bonitinho. Ah, um nome mais bonitinho, tá certo. E a senhora, enquanto encarnada, precisava de uma casa para morar, de um alimento para sustentar a sua fisicalidade, por assim dizer, e uma aparência. Fala um pouco Sim. como é que é isso hoje para a senhora? Seu alimento, sua moradia e sua aparência.
Não precisamos mais disso não, menino. Não. Não, é só no início. Vamos tentar explicar uma coisa a vocês. Mesmo quem estuda espiritualidade e sabe da existência da não morte, né? Porque a morte não existe, é só uma virada, uma passagem. Transição. É uma liberação do corpo. Isso, melhor maneira de se entender. Até para quem estuda, descobrir que tá morto é complicado, sabia? Demora um pouquinho. Demora. Realmente cair essa ficha de que, nossa, eu estou fora do meu corpo. Demora um pouquinho, moço, não é assim de imediato, não. Porque vocês ainda têm as mesmas sensações de estar respirando, de sentir fome, frio, calor, cansaço. Entendeu? Assim, esse processo, para quem já conhece, como para quem estuda ou está acostumado a falar com a gente, tem essa noção, é mais rápido. Mas mesmo assim demora um pouquinho. Então a senhora não tem moradia... Pode demorar algumas horas Aham. até se perceber. Não, mano. Isso é lenda do povo, né? Dizer que minha casa não tem porta e não tem janela. Ai, o povo tem que parar com essas bobeiras, meu. Isso não leva ninguém a nada. Nós somos espíritos que trabalhamos nessa, vamos dizer assim, nesse propósito divino com o planeta Terra. A Umbanda é muito mais do que vocês imaginam. A Umbanda... A Umbanda é muito mais... A senhora pode repetir, por favor? Sim, é muito mais que uma religião brasileira que surgiu primeiramente para se atender aos mais necessitados, os mais carentes de conhecimento, estudo, né? Auxílio, devido ao seu preconceito do espiritismo, devido até, vamos dizer assim, os dogmas católicos da época, porque a religião chega um momento que não leva mais nada. A religião católica, me perdoem os católicos, mas não leva ninguém a nada. Eita. É só ir lá e ouvir o padre. Eu não estou falando mal não, moço. Mas aí, veja bem, é ir lá ouvir o padre durante 1 hora, 2 horas e mais nada. Você não tem ninguém para conversar, você não tem ninguém para desabafar, porque se você falar com o seu irmão de crença que você está querendo trair seu esposo ou que você está roubando no trabalho, você vai ser mal falado. Verdade. Então, nesse sentido, não se leva a uma melhora do ser humano. Somente um contato com um espiritual, com uma espiritualidade. Então a Umbanda surgiu nesse momento se apresentando como isso. E Jesus falou que ia vir buscar todos os seus filhos. E a Umbanda é um propósito muito maior a nível planeta Terra, mano. A nações, ela já existe no astral, estruturada de uma certa forma, que quem estuda aí pode buscar. Não estou trazendo nada de novo, não, do termo Umbandã, ou que significa uma só banda, ou um que seria Deus e nós aqui nessa banda. Então, ela existe desde que o planeta Terra é planeta Terra. Então até quando vamos ficar nesses... Esses cachorros estão que estão, hein? Até quando vamos ficar nesses costumes, nessas manias? De que para eu vir nesse médio aqui, ele tem que ficar com trejeitos de homossexual ou colocar um brinco, uma saia? Não precisa. Não que se tire mérito de certas coisas, até porque o material é necessário. Porque se, veja bem,
os que gostam de questionar a Umbanda agora, me respondam uma coisa. Se o material não é necessário para certos procedimentos, para que vocês têm o corpo de vocês? Se não era necessário reencarnar, moço, para que vocês reencarnam, utilizando uma matéria para uma evolução? Realmente. É a mesma coisa quando nós pedimos certos elementos para ser usado nas magias, nos rituais. É a mesma coisa, o material influencia no espiritual e vice-versa. Algumas coisas são, sim, vamos dizer assim, aprendizado para o médium. Uma bengala também de sustentação. Tem médicos que acreditam que só vão manter a vibração e conseguir deixar a sua pombagira falar se colocar um brinco, uma roupa que ela gosta. E aí? Também temos que respeitar. Certo. Mas isso realmente não é tão necessário assim. Não é? Não é. Lógico que não, mano. Vai muito também da vaidade do ego. E diga uma coisa, as casas de nação, candomblé, como vocês chamam, é só ver por aí a disputa de egos no culto do orixá. Quem compra a roupa mais cara, quem compra as miçangas ou os paramentos mais caros para cultuar um orixá, ou com a desculpa vaidosa de que está cultuando o orixá. Ai, mas então... isso é tudo confusão. Pode falar. A senhora falou um pouco de aparência, né? E a confusão que as pessoas fazem de se ligar à forma e não à essência. Mas fala um pouco também do seu aspecto no mundo espiritual. Sim, nós temos uma aparência, né, moço? Nós temos uma roupagem. Se apresentamos, geralmente vocês utilizam diversos termos, né? Bombogiras, pombogiras, pombagiras. Isso tanto faz. Desde que seja com respeito, a gente atende. Então, nós se apresentamos de acordo com a nossa linha. As pombageiras, seja mulambo ou padilha, geralmente são mulheres muito bonitas, com roupas naquela época mais... Porque a época sempre remete à época de colonização do Brasil, né? Essa data. Sim. Roupas europeias, bonitas, os escravos, os índios. Esse é a magia visual da Umbanda, vamos dizer assim, os estereótipos, né? Desse triângulo de entidades que são os caboclos, os pretos velhos, as crianças. E depois vem os Exus, que quando tiveram a oportunidade, quando estavam já melhorzinhos, vamos dizer assim, começaram a se apresentar mais pro povo. Então, a senhora fala um pouco também, se possível, por que escolhestes a linha de mulambo? Moço, eu não tive muita escolha não, sabe? Tive não, moço. Tive muita escolha não. Mas depois vocês ainda vivem nessa questão do... Isso aí é muita forma de pensar de quem ainda acha que tem um controle de sua vida, sabia? Não. Vocês acham que tem um controle da vida de vocês e a qualquer momento vocês podem falar assim para Deus ou para a prova que vocês estão passando: chega, eu não quero mais, tá? Eu vou mudar. Não tem como. A prova é necessária, o caminho é necessário. Você é o caminho, nós somos o caminho. Então depois, com o tempo, nós vamos entendendo isso melhor
Nossa maneira de pensar é muito diferente da de vocês. Vocês estão limitados por uma matéria de terceira dimensão, um organismo que praticamente vive por si só. Já pararam para pensar nisso? Ninguém faz força para respirar, mas vocês fazem uma força tremenda para serem quem não são, para manterem os egos, para manterem essa autoimagem deformada, baseada em falta de amor próprio, autoconhecimento. Falta-se muita coisa. Então, por isso que você falou se pega a forma e não a essência. Porque se chegar um mendigo em um meio social, ele vai ser assim, rechaçado, ele vai ser olhado de cara feia, vai gerar um mal-estar em todo mundo e aquela psicosfera automaticamente atinge a todos que estão naquele ambiente. Agora, se chegar um moço bonito, uma moça bonita, aí é o contrário, né? É. E aonde que a aparência diz caráter? É. Quantas ditas pombagiras, mulambos, quantas rainhas mulambos existem e rainhas padilhas existem nesses jornais de anúncio de trago um homem em 3, 4, 5 dias. Será que são mesmo? É, realmente. Alguém que trabalha na lei, uma servidora da lei, vai lutar contra o livre-arbítrio de alguém? Contra a prova que a pessoa tem que passar? Não, né? Não. Então, moço, mas o povo não coloca a cabeça para pensar, não estuda no sentido de conhecer o que está fazendo parte, porque o estudo é um pouco perigoso também, né? O estudo é perigoso? Sim, lógico, mano. Esse menino aqui, você já ouviu o Caveira falou, né? E chega um momento que juntou tanto lixo e não precisa de mais lixo. Porque o conhecimento, ele pode atuar somente no campo mental, no campo do ego, da vaidade, como ele também pode ir para o lado do entendimento, do espírito, do coração. Porque não é a mente que pensa certas coisas, ainda mais voltada para o lado espiritual. É o coração, é o chakra do coração. Todo tempo falamos para vocês, siga o coração, escute o coração, essa voz interior vem do coração, não vem da cabeça não. A cabeça é um organismo separado de vocês, no sentido do ser eterno que vocês são, perfeitos e puros, só não sabem disso ainda, coberto por essa casca. E aí, ele pensa por si só, baseado na sobrevivência. Vocês são animais. Nós, quando encarnamos, não somos nada mais do que macacos que aprendemos a andar e falar. Então, eu quero até falar mais sobre isso, mas antes da gente chegar lá, a senhora pode explicar pra gente, então, por que surge essa ideia de que mulambo, sabe que no dicionário a gente diz que mulambo é pedaço de pano, que é aquele pano que é geralmente velho e tá em mau estado, tipo um farrapo, assim. De onde surgiu, moço? É do povo, né? Do povo? A senhora era realmente uma princesa, largou seus súditos e foi viver na miséria? Não necessariamente. Mas eu não posso falar sobre a minha última reencarnação, não. Mas não foi isso, não. Não necessariamente. O que ocorre é muito assim. O povo vai criando essas coisas. E aí vamos te dar um exemplo.
É o primeiro médium que incorporou a Mulambo das Sete Encruzilhadas. Que não sou eu, né? A primeira Mulambo das Sete Encruzilhadas. Ele vai contar sua história. Ela conta sua história para ele e ele divide com aquelas pessoas, certo? Então vocês têm tendência a achar que todas as outras mulambos das Sete Encruzilhadas têm a mesma história. Assim como todos os caveiras foram resgatados pelo Tatá. Você está entendendo, moço? Sim. Como se todos, baseado na história de um, todos têm a mesma história. E não, né? Isso é mais uma crendice do povo, né? E aí a gente vai se moldando, e isso pra gente também não interessa muito, não. A música, os batuques, essas coisas, é como lá no início eu falei, é a parte do material que ajuda no espiritual e vice-versa. As mesas mediúnicas. Tá certo. Sim. Coisa. Oi, a senhora falou mesas mediúnicas e depois? As mesas mediúnicas que o pessoal desinformado e até da Umbanda costumam chamar de mesa branca, né? Fazem diversos trabalhos em prol dos irmãozinhos desencarnados. E até dos encarnados também, pois tem psicografias, mensagens, estudo, então, né, é muito útil sim na evolução do ser. Só um minuto, moço. Tá. Tira ela aqui, tira ela aqui, tira ela aqui. Esse tem uma cachorrinha que não larga ele, meu Deus. Então a Aí, aparência. Entendi. o que tem a ver a mesa mediúnica com o batuque? Ah. Você já reparou como é que é o sistema dessas reuniões? É um silêncio fúnebre que parece até um velório Já para se reparei, manter já. uma aparente concentração, né? É. E que falha por muitas vezes, não é? Sim. Porque enquanto os médios estão concentrados, os que não sabem o que está ocorrendo, os que não sabem da necessidade de estar vibrando a favor daqueles irmãos e estão ali somente querendo ver um fenômeno mediúnico ou esperando uma mensagem de um parente desencarnado, no egoísmo. Resumindo, não fazem parte dessa sintonia. E aí, vibratoriamente, abre brechas. Já num terreiro de Umbanda, não. O Ogã tá lá, o couro tá comendo, tá todo mundo cantando, sorrindo, na mesma vibração. Isso ajuda a gente a trabalhar. Não é que me chamem no terreiro pra eu ir dançar, não. É tudo uma troca. Na verdade, quando estamos incorporados em vocês, ao mesmo tempo somos nós, ao mesmo tempo são vocês. Ué? Nós colocamos nós colocamos o melhor de vocês para fora. Nós colocamos também o pior de vocês para fora. Então aí você pode ver uma pombagira colocando na sua médium ou no seu médium aquele linguajar excessivo de palavrões. Você entende? São várias coisas que acontecem, que tudo é perfeito, tudo tem um motivo, não é para se questionar ou dizer que está certo ou errado. É mais para entender que é o momento do irmão que está passando ali. Então todos esses itens que são usados na Umbanda e nas religiões são necessários sim, mas com moderação, né? Você não precisa toda vez que for, por exemplo, vamos dar um exemplo simples, falar comigo, né? Não vamos dizer oração, né? Porque oração é isso. Você falar com a entidade, você precisa ir lá na cruzilhada, botar um despacho, ou acender uma vela dentro de casa, ou acender um cigarro. Não. É no chakra do coração.
estamos ligados. Os guias e o médium têm uma ligação muito forte. Então não há necessidade do material excessivo. Isso é só no início. Para aprendizado, para reconhecimento, para sentir sua entidade, para saber o porquê que ela usa aquele determinado material que o outro não usa, por que o caveira não bebe o café e o preto velho bebe o café, entende? São certas coisas que são mistérios nossos também. Não vamos sair falando para qualquer um. Então a senhora não é o espírito de uma ex-prostituta que voltou para enganar as pessoas? Não. Ai, moço, vocês mesmos se enganam, moço. Não precisa disso, não. Acreditar, isso é crença de evangélico, moço. Que existe o Satanás que quer acabar com o mundo. Vocês são os piores diabos encarnados nessa terra. Vocês que atraem. Não é o obsessor, o encosto que vai até vocês acabar com a vida de vocês, não. São vocês que abrem brecha. É como se vocês chegassem, acordassem num dia. Vamos botar um exemplo assim, bem simples. Vocês acordam num dia, chegam, abrem a janela e dão um grito. Podem vir, que eu quero acabar com a minha vida, com o meu casamento, com o meu trabalho. Nossa. É, meu filho. Pensamentos. Vocês emanam pensamentos. Um pensamento aqui vai longe e atrai toda aquela faixa vibratória dentro daquele pensamento, daquele sentimento. Nossa. Então tá certo. Então a senhora se a senhora não é isso, o que a senhora é? A senhora é um espírito que já foi humano e passou pelo seu processo e hoje virou a entidade de Umbanda. Sim, é. E atualmente essa é a minha manifestação, experiência, vamos dizer assim. E não me preocupo mais com essas coisas do que venha a ser ou vá vir a ser. Não temos mais essa preocupação, não. Não tenho mais essa preocupação, não. Vamos fazendo. Porque qual é a graça de descobrir algo novo, despertar, vamos dizer assim, de evoluir, se não for para dividir com o próximo? Jesus acho que fala disso, né? Do tesouro guardado, que não pode ficar guardado. E também avisa da... Vamos dizer assim, a palavra fugiu, não é responsabilidade não, é sabedoria em dividir o tesouro também, quando ele fala para não jogar suas pérolas aos porcos. As pessoas às vezes não gostam de ouvir isso, mas você não adianta passar o que eu estou te falando aqui para uma pessoa que não acredita que exista a Umbanda, que a Umbanda seja uma formação, vamos dizer, divina ou do céu, seja lá qual for o termo. Sagrado, sagrado. É, tudo é sagrado, mas seja uma estrutura que funcione para o bem. Se a pessoa não acredita nisso, ela vai me chamar de prostituta mesmo, de bandida. Isso aí não vai me diminuir nem me aumentar. Mas por partes, muitas vezes, isso acontece por comportamento desregrado de agrupamentos de médiums em poucos lugares, que às vezes acaba fazendo até uma coisa grande. Sim, sim. Então, é isso aí. Muitas entidades já falaram disso aí, sobre a falta do conhecimento, né? A mania do povo de porque o outro falou é assim, a vigilância com os pensamentos, tudo isso. Tá certo. Porque vocês estão lidando com um lado que vocês não conhecem. Veja bem, a Umbanda começou a estudar agora, a Umbanda se abriu agora para as literaturas de Kardec, porque muitos que estavam dentro do espiritismo se descobriram médios de Umbanda. Descobriram que aquele mentor que dava passe, psicografava, era um caboclo. Eita.
descobriu que aquele anjo da guarda era um Exu. Então, isso é necessário. E aí estão se trazendo esse conhecimento. Então, como é que você vai tratar uma coisa que você não conhece, que você não estuda? E o povo antigamente na Umbanda não tinha esse conhecimento da influência, pensamentos, espírito, perispírito, que a conexão é mental, que é mais rápido que a velocidade da luz. Não tinha esse conhecimento dos fenômenos. Achava que era um cavalo, um burro, que a entidade vinha e montava e fazia o que quisesse. Andava no carro de vidro, fumava cigarro ao contrário. Então, as coisas estão mudando. Tem que mudar. A senhora... Aí entra isso aí que você perguntou, entendeu? A falta de formação e de preparo. Cada um tem um Exu que merece, né? Pode falar. Cada um tem um Exu que merece? A senhora explica mais sobre isso daí, para a pessoa até ficar mais esperta com isso. Sobre a questão da afinidade de pensamentos. Se uma pessoa vaidosa, gananciosa, orgulhosa, você não vai atrair um Exu que seja diferente disso, né? Não somos milagreiros, não. Deus criou as leis. Deus criou as leis para não ter que se preocupar com a gente, né? Essas leis que regem o universo todo e que o povo da nação e tentou colocar como orixás, tentou limitar em 16 odus, como eles chamam, em 7 linhas, estão muito longe do que se é um orixá. Muito longe do que se é um orixá. E outras linhas religiosas também seguem a mesma coisa, os antigos Elohims do judaísmo, que foram apagados da história ocidental por causa do catolicismo. E muitas outras coisas. Os xamãs e outras linhas têm essa crença de espíritos ou deuses que agem na natureza, responsável por equilíbrio, seja do mar, seja dali, seja da força, seja da guerra. Nada mais são emanações de Deus, as leis que Deus criou para o equilíbrio universal, para que não desande. E nós respeitamos isso, vocês que não respeitam. Então não adianta ficar vivendo uma vida, vamos pegar muito pesado não, né? Uma vida assim desregrada e querer que a gente vá lá e venha consertando. Não somos babás, somos trabalhadores, somos também consciências em evolução, buscando o melhor. Então a gente não pode ficar passando a mão na cabeça de erros e erros, porque errar uma vez é uma coisa, moço, mas permanecer no erro não vai ser mais... É igual um pai quando dá uma bronca no filho que faz uma coisa que não sabe, né? Da primeira vez ele vai pegar leve, ele vai ficar chateado, mas ele vai pensar assim, pô, ele não sabe, né? Criança. Da outra vez já não vai ser mais a mesma bronca, né? Então é isso, não adianta querer que a gente faça por vocês, o que vocês têm que fazer, já foi falado isso mais de uma vez, milhões de vezes, Jesus já falou isso, Buda já falou isso, Krishna já falou isso, todos os grandes avatares já falaram isso. Então, aí vocês ficam esperando a solução vindo dos céus, aí vem os extraterrestres e falam que são vocês que têm que fazer. Dona Mulambo, depois do... Mulambo. Oi, depois dessa terrestre cortou aqui, Dona Mulambo.
Não, eu tava dizendo que já veio todo mundo avisar, né? Já saiu essa parte? Saiu. Sim, então. Falta vir mais o quê? Já vi até o pessoal do inferno. Então, a gente está falando de sintonia. Sim, sim. A entidade e a sintonia define o grau de elevação e conexão espiritual. Não, elevação não. Conexão. Vamos dizer conexão. Se elevação é vocês que colocam. Porque na verdade ela só existe na dualidade do mundo. Um preto velho não é mais elevado do que eu, nem mais elevado do que você, nem mais elevado do que aquele irmãozinho que está no umbral. Não existe isso aqui pra gente. Depois de um certo grau de entendimento, que a consciência se expande, isso aí já não faz mais sentido, não. Isso é até determinado grau de consciência se pensar assim. Mas a gente entende o que você fala, mas lógico, há essa separação do joio e do trigo, como Jesus disse, que já está acontecendo há muitos anos, e está para ficar mais forte, mais acelerada, porque se a Terra vai passar por uma transição, é só pensar, gente, isso é matemática, o universo é física e matemática pura, mano. Einstein não encarnou à toa, não. Isaac Newton não encarnou à toa, não. Então, o mundo vai passar por uma elevação vibracional, certo? Para elevar-se a consciência e mudar-se a forma do planeta no sentido até de elevação de dimensão. Usando as palavras de vocês e o conhecimento que vocês estão mais por dentro, mais atuais. Então, como é que vamos tentar imaginar que se está tendo essa elevação, vai continuar aquela pessoa que pensa diferente ou que age diferente com maldade, que ainda age apegado na terceira dimensão, nos prazeres da carne temporário, nos desejos efêmeros, que só satisfazem o ego e a mente, como animais. Aí eu volto a falar, não são nada mais do que animais, do que macacos que aprenderam a andar e a falar, porque agem como? Não conseguem separar o instinto do ser humano, no sentido do ser humanizado, esse ser que está dentro de nós. Aí é necessário se criar religiões para acordar esse animal que está com um ser humanozinho dentro dele. Essa é a história da evolução humana, mais ou menos, resumidamente. E aí aquele instinto começa pelo amor de mãe, a manutenção da espécie, da sobrevivência, e aquilo vocês vão vivendo em comunidades, e vocês vão crescendo, evoluindo, aumentando de conhecimento, recebendo Messias, recebendo informações, recebendo, vindo mais gente, e aí se precisa se criar as religiões para se mostrar para vocês que vocês são além de um corpo, que vocês têm uma coisa espiritual dentro de vocês. Aí chega no dia de hoje aí, como do jeito que tá. Olha quanta gente já caminhou, moço. Já caminhamos muito, né? Então o humano precisa dessas coisas para despertar para esse ser eterno que ele é. É um ser que nunca nasceu, nem nunca vai morrer. Então, quando a gente fala conforme o médium é a entidade, a gente fala de sintonia, e daí a senhora traz um pouco da ideia do ego, da vaidade. Por exemplo, se o seu médium fosse bastante vaidoso, ganancioso, ambicioso, isso impediria eu de estar falando com a senhora hoje? Poderia estar falando com uma outra, se passando pela senhora? É lógico, moço. Eu demorei muito pra vir nele. Porque ele precisava melhorar, né?
Ele precisava passar por certas coisas, certas provas, certos amadurecimentos, quebras de algumas coisas que ele tinha. Então, isso é lógico. Não é que eu vou me afastar, né? Mas, energeticamente, até fere um pouco vocês. Dependendo de como vocês estejam, né? Graças a Deus. Bom, derrubaram tudo a gente. Então, mas voltando aqui. Quando a pessoa pergunta para a senhora se a senhora pode relatar suas atividades no mundo espiritual e o que a senhora faz. A senhora pode dizer um pouco o que a senhora faz, como a senhora faz, se existe tempo para a senhora mesma, de lazer, ou é só trabalho? Nós falamos trabalhar, né? Mas não é bem um trabalho. Seria a nossa maneira de viver, vamos dizer assim. Não tem muito como explicar isso, sabe? Chega um momento que as necessidades se mudam, né? As necessidades mudam, lógico, do espírito. Nós não estamos mais encarnados, nós não precisamos mais daquela mentira para sobreviver. Sim. A realidade é outra. Então você escolhe. Os dois, tem dois lados, a mentira ou a verdade. Continuar se enganando ou ir para a verdade. E se a gente vai vivendo conforme se vai aparecendo as coisas, sem ficar levando isso para um lado de responsabilidade, ou de trabalho, ou de que eu trabalho muito. Não, se torna-se uma coisa assim, meio que natural. Nós dizemos trabalho para vocês entenderem. Fica mais fácil vocês entenderem, assim como Jesus tem um trabalho dele, como Saint Germain tem um trabalho dele, como espíritos como Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, tem o trabalho deles. Se em nenhum momento isso é entendido por nós como trabalho no real sentido da palavra que vocês dão aqui, não. Então a gente faz o que aparece. Não temos limites de trabalho, não. Isso vai depender do grau consciencial também, né? De consciência do trabalhador, né? Assim como vocês, o processo para se virar um Exu, no qual foi passado, o início é um trabalho assim mais, vamos dizer, menos abrangente, né? E com o tempo, com a experiência, com a necessidade, com o merecimento, com a entrega, vai se aumentando, né? As pessoas acham que como esse menino brinca com caveira dele, eu achei que o caveira fica 24 horas no cemitério, né? Aí um dia o caveira falou pra ele: você acha que eu fico fazendo o que no cemitério? 24 horas? É o quê? Varrendo? Pintando as lápides? Mexendo nas florzinhas? Varrendo as folhas do cemitério? Você acha que o preto velho fica com as crianças lá em Aruanda esperando ser chamadas para uma consulta? Não, né, moço? Isso é a maneira que o povo vê, né? Vocês limitam nós na limitação de vocês. Então a senhora está sempre em atividade. Como vocês pensam. Sim, não paramos. Fazendo o quê? O que a senhora faz? É mais... necessariamente, como isso aqui é uma atividade também muito importante, porque tudo é importante. Claro. A senhora resgata... Te ajuda, né? A senhora resgata também, espírito do inferno? Isso que eu ia falar, a gente ajuda nesses trabalhos de limpeza do umbral, trabalhos também em casas, como foi falado, espíritas ou de outras até religiões.
Podemos ajudar também, posso dizer, em alguns hospitais, em certas situações. Sim, também. Não se tem a caridade, moço. Caridade aqui, desse lado aqui. Caridade como vocês entendem, né? É fazer o trabalho de caridade para aquele que precisa e de acordo com o que se está acontecendo ali naquele momento. Não tem como muito fazer uma definição, não. Dizer que Pombagira e Padilha, né, e Mulambo só cuida de questões afetivas, sexoafetivas. É o que o povo acha. O que faz a Mulambo? A Mulambo cuida dos maridos. A Padilha cuida do emprego, do salário, Não, moço, isso aí é pura bobagem. Entendi. Então não dá para falar como que a senhora faz o que a senhora faz, porque precisaria definir uma coisa em específico. Mas o seu relacionamento com o encarnado é através da influência, através do pensamento, é isso? Mas sim. Com ele sim, é mais assim. Mas quando a senhora ajuda uma pessoa... No meu médium é muito difícil eu vir nele, mas eu não deixo de estar próximo, não deixo de estar fazendo parte dessa equipe, que são os guias dele, os mentores são como uma grande equipe. Vocês não estão sozinhos não, mano. Vocês acham que estão sozinhos? Para cada um aqui encarnado tem um grupo que atua, tem energias, tem todo um acompanhamento de vocês. E aí a gente às vezes ajuda e não quer que a pessoa saiba que a gente ajudou também, não. Não precisa ninguém saber, não. Vocês não precisam de reconhecimento? Não. Vocês que querem reconhecer. A gente faz porque faz. Não tem um motivo, não tem um porquê, não tem uma recompensa, um propósito. É porque tá no ser. Chega esse momento em um aprofundamento desse ser, no mergulho desse ser eterno que a gente é, que isso é natural do ser. É fazer por fazer, é ajudar. É não se questionar mais, é ver o outro precisando e olhar suas possibilidades ali naquele momento de ajudar e fazer o melhor que puder. Se não der, é porque não é para ser naquele momento. A senhora... Já passei, moço. Já passei dessa época, moço. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguns, sim. Alguns precisam ainda. Ah, é? Alguns, sim. Lógico. Alguns espíritos. Precisam mostrar para si mesmo, na verdade, que são capazes. A gente entende isso também. A se virar Exu, dizem assim para ele, você precisa fazer isso. Entenda bem, moça, é tudo linguagem. É a maneira que vocês entendem. Então é a maneira que eles ainda entendem que vai ser passada para eles. Porque da onde eles vêm, os Exus que estão começando, é só maldade. É só, vamos dizer assim, questão de ser homem, no sentido da palavra que vocês têm aí na Terra. Provar que é capaz, que é digno, sabe? Que é superior. E aí se é passado para eles assim, ó, você tem que fazer esse trabalho, isso, isso, isso. Senão vai ser isso, isso, isso. É. Mas, olha... E aí ele vai provar para ele mesmo. Ele vai provar para ele mesmo que ele é capaz de fazer aquilo. E aí entra as provas, entra expiações, entra um monte de coisa que vai ser de cada um. Aí os que estão acompanhando ele vai ver se ele ainda tem essa necessidade de mérito, de reconhecimento. O quanto de ego ele ainda tem. Porque Exu que diz que não tem ego. Ai. A senhora tem ego?
Sim, Tá certo. lógico, todos temos ego. Eu estou aqui ainda provém da minha última encarnação. Então, o livro dos Espíritos deixa isso claro. Eu tenho que me desvencilhar dessa experiência, desse ego, dessa persona, que é a palavra mais adequada para se explicar o ego, para poder voltar a esse espírito eterno e aí se tentar ou ver se há possibilidade de uma nova encarnação. Então é lógico que eu tenho meu ego, Entendi. mas como eu estou lhe dizendo, o autoconhecimento, saber quem você é, essa depuração do instinto para a espiritualidade, nós vamos moldando o nosso ego para o bem de nós mesmos e, consequentemente, para o bem de todo mundo que está à volta, né? Porque se eu faço o bem aonde eu moro, todos serão beneficiados, mesmo que minha intenção ao bem não seja beneficiar ninguém, seja só por questão de fazer, como eu acho que tem que ser feito. Eu falei um pouco se a senhora resgata espírito caído do inferno. Até quero que a senhora faça um comentário sobre isso. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta, assim, um parênteses. As entidades que a gente chama de Exu, Preto Velho, Caboclo, Pombogira, que acompanham e guiam os filhos da Umbanda durante a vida, são as mesmas? Sim. São as mesmas que acompanham os demais encarnados, somente com roupagem e nome diferente? Sim. Tá certo, então. Alguns sim, moço. Tá. Alguns sim. Alguns sim. Alguns pretos velhos não são nem pretos nem velhos, né? Alguns Exus também não são assim, como eu, ou como o Caveira que você conversou, como outros. Tá. Sim, isso é possível sim. A maioria dos caboclos, moço, não são nem daqui. Eita. Foram confundidos com o caboclo devido às suas, vamos dizer assim, vestimentas extraterrestres. A Umbanda é cheia de ETzinho, A senhora entregou o ouro. cheio. Não, muita gente já sabe disso. Entregou o ouro. Só não aceita. Ah, Só não aceita. As pessoas só não aceitam. Porque isso é muito difícil. Quando esse menino descobriu que o preto velho dele não era nem preto nem velho, ele ficou chocado. é. E nem por isso o preto velho dele deixou de ser aquele preto velho que ele aprendeu a amar. Realmente, Você entende? Realmente. Essa quebra do que se foi conhecido, desse personagem, desse ego, para vocês que são apegados às formas e não à essência, causa dor. E para ele foi um processo complicado. Ele falou: pô, mas meu velhinho, o preto velho não é preto velho? Mancada, né? Então é difícil, sim. Sim, foi complicado. A cabeça dele deu um nó. Mas E hoje o preto velho dele vem da mesma maneira que sempre veio. E mesmo ele sabendo que não é um preto velho, que usa essa transfiguração, esse ego, esse personagem, continua a mesma coisa. Foi só um tempo assim, né? Digamos assim, para a cabeça entrar no lugar. Ô, Dona Mulambo das Sete Encruzilhadas. Sim. Anjo ou demônio? Céu ou inferno? Qual que a senhora prefere? Ah, moço, nenhum dos dois. Eu prefiro agora. A senhora já resgatou Agora é alguém? perfeito. Alguém do inferno? Sim, lógico. Então Muitos. o inferno existe. Do umbral, inferno, umbral. Vocês entenderem isso é meio complicado, moça. A zona do umbral, a zona de colônias, essas zonas que na verdade não existe um espaço físico concreto, vamos dizer assim, para se adentrar existe um jeito, Uma estrutura forma. vibratória.
É como se fosse adentrar num sonho de uma pessoa. Uhum. Vocês conseguem, acho que, entender assim melhor. Então, essas regiões nós visitamos, sim, lógico. O tempo aqui, para vocês, é diferente, porque o tempo não existe Eita. Os... da maneira que vocês marcam, não. Da maneira que se conhece, não. Uhum. Aliás, da maneira que está se começando a conhecer, né? A física já fala isso há anos, anos e anos e anos. Esse menino aqui era pequeno, não sabia nem direito o que eram as coisas e já via em revistas de científicas falando sobre buracos de minhoca, realidades paralelas, viagem no tempo. É vocês que não querem sair da mesmice, é vocês que não querem sair do prazer, do ego, da vida, da zona de conforto que vocês levam e avançar mais. Como disse Jesus, quer me seguir? Tome sua cruz, abandone tudo. E aí todo mundo faz igual o moço fez, finge que não é com ele, dá as costas, porque é difícil. Olha, a gente tá já chegando perto do final. Eu quero convidar a senhora para voltar uma outra oportunidade. Sim, vamos ver. Então, se eu não tiver muito trabalho, né? Brincadeira, moça. Como que a senhora define hierarquia para a senhora aí no mundo espiritual? Ah, não tem não, moça. Não tem? Não. Dessa maneira como vocês... Vamos tentar deixar claro. A hierarquia aqui, vocês baseiam essa hierarquia no medo, né? Não é no medo? É, no chicote. É, no medo. E a gente no amor. Oh, meu Deus. Vamos dizer assim, na moral elevada. Uhum. No respeito pelo que aquele ser representa, pelo que ele é, não pelo que ele fala que é ou ele acha que é não, mas é pelo que ele é. Então, é automático. Você olha pra ele e reconhece, nossa, ele é. Eu não posso ser mais do que ele. Isso é impossível. Então é diferente. Tudo diferente. Vamos fazer uma pergunta mais pontual aqui sobre outro assunto. A senhora hoje é um espírito que apresenta na Umbanda, mas a senhora não tem necessariamente uma religião como espírito. A senhora trabalha através dessa religião? Não. Como é que é? Ai, moça, deixa eu te falar um negócio. Deixa. Muita gente não vai gostar. Ixi. Ai, eu dei graças a Deus quando ele saiu daquele centro. Que isso? Sim, a religião Centro espírita? trava de todos, do espírita depois de Umbanda. Nossa, a religião travanca vocês. Trava. Trava. A religião foi feita para aquilo que foi falado aí, que eu falei mais ou menos no meio, no final. Despertar certas coisas e depois ela não leva mais nada não, moço. Então se vira um caminho sem saída. E pode ser ruim isso. Pode, para ele estava sendo ruim. Então é necessário às vezes abandonar essa religião. Se pode muito bem fazer caridade sem precisar ter uma religião. Se pode muito bem se fazer um grupo com médiuns e entidades sérias no prol do bem, de ajudar. Vocês já aprenderam, vocês passam a vida toda aprendendo como é que se faz desobsessão, como é que se doutrina espírito, como é que se recebe, como é que se segura, como é que faz. Proteção, seja isso, aquilo. Qual o problema de se fazer um grupo? 3, 4 médios de boa vontade, com amor, sem segundas intenções, e fazer o mesmo trabalho que era feito numa casa. Jesus falou que onde tiver 2 no meu nome, eu estarei presente. E não acredite que é só ele que vai estar presente, não, moço.
que vai vir uma cambada. Quando o negócio é feito no amor, com entrega, vem muita gente ajudar para que as influências externas não atrapalhem e prejudiquem vocês. Então, não precisa de religião para fazer o bem, para ajudar. Não se pode sentar numa mesa um espírita, um bandista, um judeu, ou seja lá qual for a religião, e ajudar. O que a religião se tornou? Olha nos noticiários aí que vai ter para frente aí com a saída do Papa na terra de Jerusalém. Isso é que a religião fez. É isso que a religião faz. Para que religião? Se não tiver o aprimoramento do ser, o autoconhecimento. Não serve para nada. De quebra, a senhora mandou uma mensagem para os nossos irmãos que estão no exterior e ouvem. Sim, é para todos, isso é para todos, nós não temos limitação, não. Nós somos, como podemos dizer a melhor palavra, universalistas. Não tem, todas as religiões têm um pouquinho de coisa que complementa uma outra e elas falam as mesmas coisas. Todas elas levam ao conhecimento de quem você é. Então, nós vamos se adequar aonde vocês estão. Como foi falado aí, ele frequentava o centro lá dos kardecistas, a gente estava lá. Quantos kardecistas trabalham com preto velho, com caboclo, e acham que são, como eles dizem, socorristas, mentores de luz? Graças a Deus. Mas então, a senhora mandou uma boa mensagem para quem realmente está aí no exterior e às vezes me escreve dizendo assim: Jefferson, não tem nenhum centro, nenhum lugar para desenvolver minha mediunidade. O que eu faço, pelo amor de Deus? Moça, aí eu não sei, né? Porque eu não sei da prova de cada um. Lá. Mas se a pessoa tem realmente os seus guias, esse desenvolvimento é por quê? Quem quer? Quem pede? É os guias que estão mostrando isso ou é o ego que está pedindo? Tudo ocorre de uma maneira natural, né? Quando são os guias. Sim, quando são os guias é natural. Você não vê quantos sacerdotes, o médium que abriu a Umbanda, vamos dizer assim, inaugurou, foi automático. Sim. Recebeu lá seu preto velho, o caboclo das 7 cruzilhadas, e dali começou e não parou mais. Então, outros que se tornaram também sacerdotes de Umbanda começaram assim, desde novo. Outros médios mais ostensivos dentro do meio umbandista, que escrevem livros aí que ajudam muita gente de várias, né, religiões, não só umbandistas, começaram desde novo. Seu contato com a espiritualidade. Chico Xavier começou desde novo contato com a espiritualidade. Chico Xavier. Entendi. Bom. Então é natural. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Vai chegar alguém, vai conhecer alguém. Os guias vão estar ali levando, porque é a prova da pessoa, né? Tem que acontecer. Mas tem que saber, é parte da sua evolução ou é a historinha do ego, da mente? Essa é a diferença. Tá certo. Entendi. Prestar atenção nisso. Agora, o que a senhora acha do homem incorporar uma pombagira? Normal. Normal. Mas ele fica... Apesar das energias serem... Não precisa necessariamente, né? Você percebe que a voz dele muda um pouco. Assim, a maneira de eu mexer a mão é mais lenta do que a dele, porque ele é homem, ele é tudo bruto, ele é tudo rápido. Eu pego as coisas mais devagar, mas nada que não preciso ficar regulando, fazendo insinuações, piscando para outro moço que esteja no recinto. Não, moço, não, nós não fazemos isso não.
Mas, Isso não é de nós, não. mas a pessoa às vezes está ouvindo e tem medo de incorporar a pombogira para não, vamos dizer assim, desmunhecar. Que recado a senhora tem para dar? Normal, né, moço? Tudo que foi falado aí não foi falado dessa falta de conhecimento, dessa coisa da vibração, da sintonia. As pessoas têm. Qual é a imagem que as pessoas têm do médium que recebe pombagira? Que é homossexual. É que vira homossexual, né? É o que a maioria diz, moço. É só perguntar aí. Esse menino outro dia tava no trabalho e os caras tava falando disso. Nessa brincadeira deles, lá um com o outro, aí o rapaz tocou em negócio de religião, aí um chamou outro de macumbeiro, aí o menino falou assim pro outro menino, nessa religião aí, tem aquele negócio lá de pombagira, o cara que recebe isso aí, tem que virar homossexual. Que isso? Com o tempo ele vira homossexual. É, moço, é isso aí que o pessoal conhece. Por causa de quê? Dos próprios frequentadores da Umbanda. Foi legal o que a dona Maria Padilha... Falta de conhecimento, né? Então, foi legal que a dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas falou, o meu copo de champanhe, eu posso colocar uísque, eu posso colocar champanhe nele e o copo é o mesmo. Sim. É um bom exemplo. Quer ver já que a gente tá universalizando o negócio? Vocês já repararam quando o Divaldo Franco recebe a Joana de Ângeles? Vocês já repararam quem está por detrás daquele médium que até está sumido um pouco, mas que foi um grande médium? Ajudou muito a gente? O menino tá me lembrando o nome, Raul Teixeira? Sim. Você já viu a maneira que eles falam, o trejeito da mão? Sim. Já reparou? Sim. Então, você fala... É uma entidade feminina que está ali guiando, que está ali vibrando, intuindo, ajudando. Claro. Então... então tá certo. Então moço. não se deve temer. Explica aí por que não. Por que não se deve temer? Por que o homem não deve ter medo de incorporar a pombagira? Por que não? Porque se ele tem uma pombagira na sua coroa, vamos dizer assim, né? Pra se acompanhar ele, a sua vida, tem algum motivo, né? Então ele tem que se dar essa oportunidade de conhecer ela, de saber o porquê, de se afinizar. Não tem por que ter medo. E vamos tirar essa ideia da cabeça de que homossexualidade é doença ou defeito de caráter, não. Isso mesmo. Não, moço. Senão, olha só. Eu vou falar logo para esse negócio terminar quente. Senão os travestis não fariam tanto sucesso, moço, sem ter homens casados. Senão o quê? Os travestis não fariam tanto sucesso entre os homens casados. Oh, meu Deus do céu. O homem tem uma coisa natural no seu corpo que lhe dá um prazer. E é o tabu da homossexualidade. Não só pelo ato físico, mas às vezes pelo afetivo. O espírito ele tem polaridades feminina e masculina, e de acordo com o que se encarna, pode-se vir mais um, mesmo que a forma seja da outra polaridade. Então vai se ter manifestações da outra polaridade. Não vai gostar do mesmo sexo. Como vocês que são héteros, dizem heterossexuais, quer dizer, não vai gostar do sexo oposto, como vocês que se dizem heterossexuais não gostam do sexo igual de vocês.
É a mesma, a maneira de pensar deles é desse mesma maneira que vocês pensam em relação ao mesmo sexo, só que é o sexo oposto. É uma prova, uma expiação, mano. E aí, É uma experiência. esses machões... Sim, prova e expiação, esses machões que ficam aí batendo em homossexuais, lutando, querendo a extinção. Quem mantém aqueles pontos de prostituição entre travestis e homossexuais, sim, são as mulheres. Nossa. E depois nós todos também. É, moça, a sociedade é muito hipócrita. Nós todos também, Muito. quando retornarmos ao mundo espiritual, podemos ter uma fila de marido esperando, né? Essa foi boa. De outras vidas. É sim, porque desse lado você descobre que você não tem sexo, né? Apesar de poder manter essa polaridade mais para uma do que para menos, mas você necessariamente não tem sexo. O que é o sexo se não a forma física que define a sexualidade como vocês conhecem? Entendi. Homem e mulher, né? Expressão. É isso que vocês definem, né? Homem e mulher, porque um tem um negócio, o outro tem um outro negócio no corpo e no espírito. Então veja como é que é tudo conceito, né, amor? É tudo forma interpretativa da coisa. E aí essa falta de interpretação do todo gera esses preconceitos aí, essas hipocrisias, essas faltas de entendimento e de amor. Um senhor que é designer gráfico e futurista de sociedades, ele fala assim que o Jacques Fresco, ele fala que nós somos todos vítimas da nossa cultura. Sim, somos. Sim. Então, ninguém aceita ninguém, né? Como disse o Caveira, né? É só escutar lá o que ele falou, é isso aí. Ninguém aceita ninguém. Todo mundo quer impor, todo mundo quer mudar o outro. Aí os que não têm essa força de impor, que são os que se sentem oprimidos, querem se rejeitar para entrar nessa coisa que o outro impõe, e assim vai. Opressores oprimidos, e assim vai. Tá certo. Então, que nem, por exemplo, a pessoa nasceu numa família de judeus, é natural que ela cresça aprendendo o que é isso, o que é aquilo, como ver isso, como interpretar isso, né? Por isso que ele fala, somos vítimas da cultura. Sim, E se ele se sentir atraído por Jesus, e aí? Vai dar problema, né? Vai dar problema. Então... Aí, pra que serve a religião? Aí pode ser mais uma família destruída por causa da religião. Um pai que vai bater no filho, um filho que vai crescer e de repente vai se revelar e vai brigar com a família. E aí? Por causa de uma religião. Mano. No fundo é por causa da falta da tolerância do pai com a decisão da criança, né? E a religião a religião ensina, né? Vira prova, então. A religião vira prova. Se pega nas formas e não na essência, né? Aí se perde todo aquele ensinamento bonito da Torá e se pega, não, vamos atacar Jesus, vamos atacar o Papa, vamos atacar o Alá, vamos atacar o outro. E aquele ensinamento todo bonito que tem lá. Mesma coisa são os evangélicos. Ensinamento lindo de Cristo. Não, vamos atacar os umbandistas, os candomblecistas. É melhor. É o diabo que tá lá. Ô dona Mulambo, pra gente finalizar, qual que é a sua motivação, a sua meta presente? De onde surgiu essa meta e quanto tempo ela vai durar? Sobre essa minha experiência como... Sim.
Eu estou falando aqui com você? É. Não sei não. Eu já falei disso, né? Não tem uma... A gente não tem esse tipo de pensamento, não. Vamos até onde tiver que ir. Quem sabe um dia a Terra não precise mais de Exu, né, moço? Ia ser muito bom, né? Pra todos nós, né? Tá certo. Então, como a gente já ganhou tempo, a senhora não falou, a senhora já explicou antes. Fala aí, quando alguém faz alguma coisa, que essa pergunta me chegou através do site, quando alguém faz algo de ruim, com a ajuda dos espíritos, esse mal pode retornar a alguém da família dessa pessoa? Depende, moço. Cada caso é um caso, né? Vai depender, sim, depende. Se tem aquele ditado popular, né, que diz que as gerações pagam pelo que a outra fez, né? Tem algo parecido com isso, né? Tem. Em relação, acho que os netos pagam pelo que os avós fizeram, algo assim, né? Não é à toa, não, né? Tem um princípio de verdade por isso. Mas não é uma ciência exata, todos os fatos, porque esses fenômenos não são ciências exatas, né? Igual você me perguntou lá no início. Morreu, virou um mulambo, então porque era prostituta ou porque abandonou a família e foi viver daquele jeito. Então não é uma ciência exata, é a mesma coisa, né? Mas pode ser sim, pode ser sim. Outra coisa, é verdade que tem gente que pode fazer pacto com o demônio para conseguir ser bem sucedido na vida? Ai, falar de religião de novo? Não, espírito trevoso. E acordo. Vender a alma e tal. É sério. Eu vou falar, hein? É sério o negócio. E o que é a maçonaria, moço? Eita, eu não conheço. O que ela esconde por detrás daquilo tudo? Não faço ideia. Ninguém faz ideia. Ninguém faz ideia. A senhora fala das religiões, falou do católico, falou do espírito, falou do umbandista, falou da nação. A senhora fala sem medo de ser repreendida aí no mundo espiritual, né? Vai que chega um patrãozão, um chefão de cada um e chega pra senhora e fala, ia ser legal eles virem conversar com a gente. Vai ter bastante gente esperando eles. Eita. Mas pra então, ver se eles entendem certas coisas. A senhora fala sem restrição, sem medo. Por quê? Porque sim, moço. Porque sim. Tá certo. Quem tá do lado da lei não pode ter medo. O trabalho é baseado no amor. Lembra? Sim, lembro. Tá certo. Então é isso. Faz sentido. Qual que foi a decisão mais importante e feliz que a senhora já tomou em toda a sua vida? Toda a sua existência? Muito complicado isso. Vai demorar 1 hora. Não serve pra mensagem final, né? Não serve não. Mas o que pode ser assim, a melhor coisa que vocês podem fazer na vida de vocês, que vai ser, como se diz, vocês usam um termo que é quando se vira a vida assim, né? Você virada de página, é mais ou menos nesse sentido que vocês usam. Seria perceber as coisas que estão acontecendo, que algumas entidades já falaram disso, o poder do óbvio, né? O óbvio fica o tempo todo pulando na cara de vocês e vocês ficam rejeitando o agora. Aquilo que está existindo ali, aquilo que é a realidade de você naquele momento. Então, preste mais atenção nisso e veja os sinais para onde isso está querendo levar, para onde isso está te mostrando para você ir. Porque na verdade você já está indo, mas sua mente não está deixando você ir por inteiro. A entrega do coração que foi falada. Então se entregue, veja esse caminho aí que está gritando. Seja honesto, siga o coração, que vocês não vão se arrepender. Vai ser a coisa assim que depois vocês vão falar assim, vão pensar e vão falar que foi a melhor atitude que vocês tomaram na vida de vocês. Ou seja, que vocês foram honestos,
que vocês se entregaram, que vocês realmente seguiram na fé, sabe? Nossa, tá certo. É isso, meus. Então tá certo, dona Pombogira. Estamos aqui no... Então tem que terminar, né, moço? Que você tem. Tem que terminar, também mas a outro senhora compromisso. passa uma mensagem final para as pessoas que acompanharam a gente até agora e agora sim estão decididas a já vem a Pombogira de uma outra forma, o espírito que a senhora representa. Nossa. Viu? Menino, uma mensagem final é vocês se apegarem menos, como você mesmo disse, citou, né, o exemplo, vou usar isso, se apegar menos às formas e mais à essência. Perceber tudo que está acontecendo, vá para todos os lados no sentido de conhecimento, principalmente religiões, busquem tudo, sem preconceitos. Os umbandistas leiam mais o Pentateuco kardeciano, leiam mais a Bíblia, leiam mais o Evangelho de Jesus, Mateus, né? Esses 4 principais. Procurem mais, procurem mais. Vejam tudo aí que está ocorrendo, as mensagens que estão vindo, as sincronias das mensagens vindas de diversas formas de filosofias e de religiões e de crenças. Então é isso, abram a mente de vocês, saiam desse comodismo religioso. Abandonar a religião não é necessariamente abandonar uma religião, mas mudar a prática de sua religião. Esse que é o principal. Não precisa deixar de ser umbandista ou ser candombecista, espírita, católico, não. O que for de bom vai ficar. Só vai queimar a mentira. O que for a verdade fica, você entende? Sim. E é isso que vocês têm que buscar. Deixar só a verdade de cada uma. Tá certo. Graças a Deus. Dona Graças Maria Mulambo das 7 Encruzilhadas. Muito obrigado. Sim, moço. Muito obrigado a vocês também. Muito bom falar com você, moço. Foi sim, realmente uma honra aqui no mês das mães, das mulheres. Graças a Deus. Até uma próxima oportunidade. Tudo bem, menino. Salve. 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 Gratidão. Oh, graças a Deus. Oi? Senhor Diego Garcia? Sim. Tá tudo bem? Tá sim. Como é que é pra você incorporar uma pombogira? Eles são, sim, pra mim são praticamente hoje todos iguais, né? No início que tinha muita diferença, mas é normal. Vem, eu sinto que é ela.
Aí vai encostando devagarzinho, devagarzinho. E vai embora. Dentro da sua experiência de trabalho com ela e aproximação e mediunidade, você sofreu algum tipo de discriminação por incorporar pombagira? Não, assim, diretamente ainda não. Apesar que muita gente não sabe, né, que eu tenho ela, né? Vai saber agora. Aí que a gente vai ver. Agora que a gente vai ver. Você já viu alguém ou já discriminou alguém por causa disso? Ah, já vi. Não, no início sim, pô. Quando eu não conhecia, né? Sim. Porque a maioria dos exemplos que a gente vê é esse, né? De os homens ter que se vestir de roupa, esses negócios assim, né? Eu achava aquilo meio estranho, né? Ah, pô. Falei, caraca, não, se eu tiver uma dessa, ela não vai incorporar em mim tão cedo, nunca. Que isso? Eu tinha assim, não, eu tinha assim. E depois eu fui entendendo, né? Fui vendo outros médios, fui entendendo como elas trabalham. Necessariamente ela não tem que incorporar, né? Uhum. Foi poucas vezes que ela incorpora em mim, muito poucas vezes. Conta-se mesmo nos dedos mesmo, muito pouco mesmo. Tá certo, então. Olha, eu quero agradecer novamente você aí intermediando um diálogo com um espírito. Valeu. E que Deus abençoe. Eu achei que não ia dar não, por causa da internet, mas foi certinho. Foi, eu também. Graças a Deus. Deu certo, graças a Deus. Então tá bom, Diego, muito obrigado e até breve, quem sabe com ela ou com uma outra entidade. Tá bom, valeu. Valeu. Um abraço aí. Obrigado. Salve aí pra todo mundo. Salve pra todo mundo. Tchau. Tchau. Jesus falou que onde tiver dois no meu nome, eu estarei presente. E não acredite que é só ele que vai estar presente, não, moço. Que vai vir uma cambada. Quando o negócio é feito no amor, com entrega, vem muita gente ajudar para que as influências externas não atrapalhem e prejudiquem vocês. Então, não precisa de religião para fazer o bem, para ajudar. Não se pode sentar numa mesa um espírita, um bandista, um judeu, ou seja lá qual for a religião e ajudar? O que a religião se tornou? Ai, eu dei graças a Deus quando ele saiu daquele centro. Que isso? Sim, a religião Centro espírita? trava de todos, do espírita depois de Umbanda. Nossa, a religião travanca vocês. Trava. A religião foi feita para aquilo que foi falado aí, que eu falei mais ou menos no meio, no final. Despertar certas coisas e depois ela não leva mais nada, não, moço. Vocês são os piores diabos encarnados nessa terra. Vocês que atraem. Não é o obsessor, o encosto que vai até vocês acabar com a vida de vocês, não. São vocês que abrem brecha. É como se vocês chegassem, acordassem num dia. Vamos botar um exemplo assim, bem simples. Vocês acordam num dia, chegam, abrem a janela e dão um grito. Podem vir, que eu quero acabar com a minha vida, com o meu casamento, com o meu trabalho. Nossa. Meu filho. Pensamentos. Vocês emanam pensamentos. Um pensamento aqui vai longe e atrai toda aquela faixa vibratória dentro daquele pensamento, daquele sentimento. Nossa.